dia aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos dá. Louvamos, ó Deus, pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida do teu povo no decorrer da história, Senhor. Senhor, esteja abençoando, Senhor, a cada participante deste culto, Senhor, atendendo aos desejos, às vontades do coração de cada um, Senhor, conforme o teu santo propósito. Fala-nos nesta manhã, Senhor, através dos cânticos, através da leitura da tua palavra e através da mensagem expressada, Senhor, vinda através do teu Santo Espírito, Senhor. Receba o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. É isso que pedimos, oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o triunfo glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse tão chamada lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando Cristo ressurgir, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem o corpo, e fizesse tão chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Cuidarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por toda aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, João capítulo 17, de 20 a 23, João 17, de 20 a 23, assim como está proposto para você e também como está na sua Bíblia. Se quiser abrir, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Amém? Cada vez que a minha fé é renovada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Das montanhas e falar.
vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Nossos irmãos têm participado das orações, têm nos ajudado aí nas orações de intercessão. Nós vamos acompanhá-los neste momento. Oremos. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, pela vida da Deliane, pela vida da Marli, Senhor, pela igreja, pelas missões, Senhor. Eu te peço também por tudo que está acontecendo, pelo Covid, pela saúde de todo mundo aqui do lote e da casa da vovó dele. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, vimos ao teu trono de graça, Senhor, em primeiro lugar para agradecer por termos acesso, Senhor, ao teu trono, à tua presença, onde podemos depositar aqui os nossos pedidos, Senhor. Queremos te agradecer também, Senhor, pela oportunidade que temos de congregar numa igreja, Senhor, que prega o teu evangelho e que faz dele a sua bandeira, Senhor, levando conforto e salvação às pessoas que estão à nossa volta. E peço também, Senhor, que tu, com a tua bondade e misericórdia, olhe para os problemas de cada um. As pessoas que precisam do teu auxílio, Senhor, quer na situação financeira, quer seja de saúde ou qualquer outro tipo de problema, Senhor. Que tu possas olhar carinhosamente, Senhor, e com o teu cuidado, que só tu tens para essas pessoas. Atenda, Senhor, as nossas orações, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Vamos novamente ler a palavra de Deus agora para estudo da palavra. Atos 2, 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos aqueles que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Os resultados maravilhosos vindo da presença do Espírito Santo e também do sermão de Pedro, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, alcançaram números ali que para nós hoje é um sonho. Quase 3.000 almas, quase 3.000 vidas se converteram ao Senhor e se somaram àquele pequeno número de crentes que haviam sido enchidos do Espírito Santo naquele mesmo dia. Então os cristãos, eles continuaram a usar o templo, continuaram
a se reunir ali no templo, onde tinham o seu ministério, onde tinham as reuniões, mas também começaram a se encontrar nos lares das pessoas. Eles iam de casa em casa, se encontrando, tendo ali comunhão. E o mais importante, os 3.000 novos convertidos, eles precisavam de serem discipulados, e foi isso que a igreja fez. Instruíram na palavra, na comunhão com o povo de Deus, a fim de crescer e serem testemunhas eficazes. A igreja primitiva, ela não se contentava apenas em converter as pessoas, em fazer com que as pessoas aceitassem a Jesus, mas também cumpriam o ID de Mateus 28, 19 e 20, para eles fazerem discípulos, e a igreja levava isso muito a sério, ela tinha essa dedicação. E nessa manhã nós vamos ver, queridos irmãos, 4 características que aquela igreja tinha e que nós precisamos também ter nos dias de hoje. A primeira característica daquela igreja, das muitas características que tinham, eles eram uma igreja, ela era uma igreja dedicada. 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão e se dedicavam às orações. Quando há interesse, um objetivo a ser alcançado, nós só temos sucesso quando buscamos com dedicação. Se você trabalha numa grande empresa, você quer chegar ao posto mais alto, é necessário se dedicar. Se você quer ser pastor, se você quer levar a mensagem de Deus às pessoas, além de ser chamado, vocacionado, consagrado, você tem que se dedicar. O Espírito Santo, ele não faz a obra sozinha. Então, havia uma dedicação enorme da igreja naquela época. E isso era uma demonstração do poder do Espírito Santo, porque eles se colocavam à disposição deles. Aqueles primeiros cristãos convertidos, eles precisavam se dedicar à doutrina e ao ensino dos apóstolos. Era necessário, eles não tinham tanto conhecimento, então precisavam de dedicação. Então era uma igreja que aprendia. A palavra doutrina, no verso 42, ela é ativa. A frase significa que persistiam em ouvir os apóstolos enquanto ensinavam. Um dos grandes perigos da igreja é quando ela fica estática, quando ela se estabiliza, quando ela não vai para frente, quando ela só fica olhando para trás e fica parada. Nós sabemos que as bênçãos de Deus são incontáveis, mas é necessário que a gente avance, não é? O pastor Fernando Brandão sempre fala isso. Nós devemos avançar, não ficar parado. E eles se dedicavam no estudo para avançar. O cristão, ele deve caminhar não em rumo ao entardecer, mas rumo ao amanhecer, deve ir além daquilo. Nós devemos considerar um período que aquele que não aprendemos nada, que não desfrutamos nada da presença de Deus, como um dia perdido. E aqueles irmãos, eles não tinham esse dia perdido, porque eles se dedicavam ao estudo da palavra, se dedicavam ao ensino da palavra, eles buscavam a sabedoria e a graça de Deus. Como é explicar aqui 2 frases de Atos 2:42, partir do pão, provavelmente era uma referência regular, era uma referência às refeições regulares que os nossos irmãos faziam ali, mas é bem possível que ao final de cada refeição eles tinham aquele momento onde lembravam da ceia, lembravam das palavras do Senhor, lembrava que Jesus havia ensinado. Então, no partir do pão, ao ter ali o vinho, ao beber o vinho, eles se lembravam daqueles últimos momentos de Jesus. O pão e o vinho eram elementos comuns, sempre presentes na mesa dos judeus. Então, eles tinham isso. E o termo comunhão não significa apenas estar juntos, mas ter algo em comum. Ou seja, se refere ao compartilhamento de bens materiais. A igreja primitiva, ela precisava disso naquele momento. E não se tratava de uma forma de comunismo, porque não era um programa político e nenhum programa extensivo. Ele tinha um tempo, ele era voluntário e ele era dedicado e motivado pelo amor.
Então a dedicação daquelas pessoas, daquela igreja, levava a igreja a uma unidade de fé e de espírito. E o testemunho entre os judeus daquela igreja era um testemunho poderoso, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas pela ação, pela dedicação, pelo amor, pelo envolvimento que aqueles membros tinham uns pelos outros e pela comunidade e pelo serviço que eles dedicavam ao Senhor. Era uma igreja dedicada também na oração, era uma igreja que orava, era uma igreja que intercedia. Aqueles primeiros cristãos sabiam que eles não podiam começar o seu dia sem oração, que eles não podiam vencer o dia a dia com suas próprias forças. Era necessário fazer através da oração. Eles sempre falavam com Deus antes de conversar com os homens, antes de conversar com as primeiras pessoas. Eles já oravam, já intercediam, conversavam com Deus primeiramente. Eles iam primeiramente a Deus antes de sair ao mundo. Então eles estavam preparados ali para enfrentarem os problemas, para enfrentar o dia a dia, porque estavam orando, estavam firmados na palavra, dedicados à palavra e à oração, e estavam unidos. Então muitas vezes a gente necessita de pegar essa dedicação que a igreja tinha e usar no nosso dia a dia. Eles se dedicavam à oração, se dedicavam ao estudo da palavra, se dedicavam à comunhão. E a oração era o motivo principal dessa igreja desenvolver tanto. Como a igreja desenvolvia? Porque ela orava todos os dias. Era uma igreja que gostava de orar. Era voluntário o espírito de oração daqueles irmãos. Muitas vezes a gente pede, fala, olha, mande uma oração intercessória para a gente colocar no nosso culto. Além de ser um momento onde o irmão pode compartilhar ali, a gente tem a oportunidade de ver uns aos outros, também a oportunidade de orarmos uns pelos outros, a oportunidade de mais pessoas orando, mais pessoas sendo envolvidas na obra, muita oração, muito poder. Então aquela igreja, ela tinha dedicação no estudo, no ensino da palavra, tinha dedicação na comunhão, na unidade, tinha comunhão também na oração. E nós precisamos dessa dedicação na igreja nos dias de hoje. Hoje muitas pessoas fazem aquilo que o tempo sobra, elas não se dedicam, elas vão e fazem, elas não se dedicam a Deus, elas se dedicam a si próprias, aos seus filhos, ao serviço, mas a Deus não tem se dedicado. Essa igreja era uma igreja que se dedicava a Deus. A segunda característica, era uma igreja também que temia a Deus. 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essa semana eu estava participando como ouvinte de uma live sobre como buscar uma igreja saudável, e eles comentando ali de como antigamente a congregação ela respeitava o pastor, respeitava a pessoa do pastor, e refletindo a gente vê que hoje em dia os filhos não respeitam os pais, os filhos, os netos não se respeitam os avós, não há respeito entre os membros com o pastor. E analisando ainda mais, a gente vê que não há temor dos homens, dos crentes em relação a Deus. Infelizmente, as pessoas têm sido mais atrevidas, mais rebeldes, mais desobedientes, porque perderam o temor de Deus. Isso tem levado a igreja ao ponto que está hoje, uma igreja mais fria, uma igreja que já não fala com alegria sobre o amor de Deus. Não há temor a Deus, então não há reverência a Deus, não há reverência no culto que prestamos na presença dEle. No verso 43, a palavra corretamente traduzida, temor, ela encerra a ideia de temor reverencial. Havia um importante grego que ele falava assim, que se movia no mundo como se o fizesse em um templo. Então, a ação
das pessoas no mundo era aquela ação que ela tinha no templo. Uma ação de reverência, de respeito, de cuidado. E nós não temos visto isso hoje, nem no mundo, nem diante de muitas pessoas que se dizem povo de Deus. Queridos irmãos, aquela igreja temia a Deus, tratava com reverência e Deus fazia as coisas ali acontecerem. Era um sinal de que a igreja estava unida com o Senhor. Ocorriam maravilhas, ocorriam sinais grandiosos. E é isso que a gente espera que aconteça nos dias de hoje. Mas nós temos que andar com Deus, nós temos que temer a Deus e trabalhar com Ele para que essas coisas voltem a acontecer. Muitas coisas aconteceriam se crêssemos que juntos de Deus nós podemos muito mais, nós podemos avançar. Então era uma igreja que fazia acontecer, porque era uma igreja que temia ao Senhor. A terceira característica era uma igreja que tinha unidade. Unidade. No primeiro momento da nossa escola bíblica nós lemos aí Jesus falando e pedindo dessa unidade, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam também um, que todos sejamos um. 44, 45, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A igreja do Senhor foi unificada, todos juntos, todos em um só propósito. Estamos juntos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos evangelizar? Então vamos juntos. Vamos ter a refeição? Vamos juntos, porque eles tinham tudo em comum, eles buscavam. E se fosse hoje nas redes sociais, a visualização não seria essa que a gente está tendo, seria muito maior, seria a igreja toda visualizando, a igreja toda participando, a igreja toda comentando, se envolvendo, porque elas tinham em comum isso, elas queriam estar juntas. Talvez você questione e fala, Rodrigo, mas tem irmãos que para ele não é a mesma coisa participar de um culto através da internet, através da televisão. Quem já foi em teatro, quem já foi no estádio de futebol, eu gosto de futebol, então quem já foi em teatro, corrida, estádio de futebol, vê que o ambiente lá ele é diferente, vê que ele, como dizem as pessoas, a vibração ali é diferente. Mas não é por isso que eu, Rodrigo, deixo de assistir uma partida de futebol, embora muitas vezes meu time não colabore, mas é uma experiência boa, traz emoção. É lógico que não é aquela mesma quando você vai assistir uma corrida da mesma maneira, quando você vai ver um filme da mesma maneira, não é igual você ver no cinema, mas traz ali as suas emoções. E agora imaginem, um culto que está sendo transmitido, que está sendo levado a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra da Igreja Batista Vida e Paz, é a palavra de Deus. Então, por que não ver? Por que não ter essa comunhão uns com os outros? Nós estamos tendo comunhão. A gente vê os comentários, a gente vê que há comunhão, a gente sente a presença do Espírito Santo nos dando essa comunhão, e a gente está em comunhão com Deus nesse momento. Se você não crê nisso, você está totalmente enganado. Se você crê que você deva ali ficar sozinho, adorando a Deus sozinho, você está equivocado. Há esse momento sim de intimidade com Deus, você e Deus, mas é necessário que tenhamos esse momento de culto, esse momento de união, esse momento de comunhão através das redes sociais e também através dos cultos presenciais. Então aquela igreja era um exemplo de unidade. Eu citei aqui um exemplo do que é ser unido. Aqueles crentes tinham tanto em comum, ou seja, eles tinham tanto assim a ideia do coletivo, que eles colocavam as suas posses à disposição da igreja, os seus bens, e eles repartiam e vendiam conforme a necessidade. Um irmão chegava e falava, olha, eu tenho determinado terreno, quando a igreja precisar, está à disposição da igreja. E a dificuldade de muitos irmãos passavam ali, era vendido, era usado, vendia e repartia para aqueles que necessitavam. Aqueles primeiros cristãos, eles tinham
um grande senso de responsabilidade uns pelos outros. Eles sabiam o que é cuidar uns dos outros. Então eles não suportavam ver que um tinha pouco e ele tinha tanto. Ele queria compartilhar, ele queria ter em comum. Olha, falou que ter, além do mesmo espírito que a gente está vivendo, do mesmo ambiente, do mesmo Deus, da mesma salvação, eu quero ter uma vida, quero ter uma vida, que você tenha uma vida parecida com a minha, quero ter isso em comum. Então eles viviam com verdadeiros cristãos, tendo em comum, inclusive, se dispondo de que muita gente hoje dá valor, se dispõe de bens materiais. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, obviamente muito menos, mas a gente vê cristãos consagrados que se colocam à disposição do reino de Deus, colocam seus recursos, né? Eu mesmo me formei, a Keide me formou, graças a esse tipo de cristão. Irmão Josias Lira abençoou muitas igrejas, muitos seminaristas, e tem abençoado muito o povo de Deus. Esse é um dos muitos exemplos que nós temos nos dias de hoje. Então eles tinham unidades, nós devemos ser mais unidos, meus irmãos. O cordão de 3 dobras, ele é muito mais forte, mais difícil de ser rompido. E esse resultado da unidade e o resultado da unidade desta igreja vem na próxima característica. Era uma igreja que agia dia a dia com Deus. 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então os primeiros discípulos, compostos por sua maioria de judeus, eles continuavam a adorar diariamente no templo. Isso era natural para eles, adorar no templo. Era uma igreja que adorava, uma igreja que não se esquecia de visitar a casa de Deus. Nós devemos lembrar que Deus ele não vê uma pessoa que adora solitariamente. A metade da emoção de um concerto, da vitória de um atleta, é deles estarem juntos entre um grande número de pessoas. Quando nós nos reunimos, coisas grandes acontecem. Quando nós nos reunimos na presença de Deus, milagres e maravilhas acontecem. A igreja não pode perder isso, não pode perder esse foco. Quando nós nos reunimos juntamente com Deus, coisas grandes acontecem. O Espírito de Deus se move sobre aqueles que juntos o adoram. Isso fazer daquela igreja uma igreja alegre, uma igreja satisfeita, a felicidade estava ali. Então um cristão que anda sempre triste é uma contradição. O cristão ele tem que ser feliz. Sabemos das dificuldades, sabemos das lutas, mas não podemos deixar de sermos alegres. A alegria de um cristão é importante, ela contagia as outras pessoas. Na profundidade do nosso coração há uma alegria que ninguém pode tirar. Ninguém. Se está tirando é porque tem algo errado. Ninguém pode tirar a alegria do fundo do nosso coração. Nós sabemos que posteriormente a perseguição aos judeus expulsou aqueles dos templos e das sinagogas. Mas além deles se reunirem, eles também se reuniam em casas. Há uma característica que eu ainda não tinha vivido na minha vida cristã e que comecei a viver na Igreja Batista Vida e Paz, foi a questão da comunidade ser grande parte da igreja. Muitas igrejas que eu participei, os irmãos saíam de várias cidades lá de Goiânia e se reuniam lá no templo. Terminava, eram poucos que moravam ali próximo à igreja, não faziam parte da comunidade, então ficava mais difícil. Hoje nós temos essa experiência, a maioria da comunidade, a maioria da igreja faz parte da comunidade. E como isso faz diferença? Isso faz de uma igreja. Isso fazia naquela época da igreja primitiva uma igreja forte, uma igreja onde as pessoas tinham alegria, singeleza no coração.
juntos, tendem como alegrias as aflições, compartilhando problemas, compartilhando bênçãos, chorando e sorrindo juntos, juntos em amor, com a alegria do Senhor, que exaltou a igreja e que multiplicou a igreja. Eles iam louvando a Deus, iam caindo na graça do povo, o povo ia gostando daquela igreja. Uma combinação que a gente deseja nos tempos de hoje e será desejado no tempo futuro, e também era desejado recentemente. O Senhor estava acrescentando vidas diariamente, números de crentes. Esta era uma igreja em que havia crescimento. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso afirma que aqueles que estavam sendo salvos eram um número crescente de discípulos em Jerusalém. Eram pessoas que estavam sendo discipuladas, eram pessoas que iam frutificar também quando tivesse a dispersão da igreja. Então o Senhor continuou a operar no meio daquele povo e salvou o povo. Uma igreja e tanto, obviamente tinha problemas, pois o lugar onde há pessoas diferentes, de famílias diferentes, problemas virão, isso é normal, mas a comunhão, o temor, a dedicação, a agir de Deus no dia a dia era o que destacava aquele povo e que destacava aquela igreja. Queridos irmãos, se a gente ler o livro de Atos, a gente vai ver que eles não se contentavam a se encontrar uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes na semana. Se encontravam diariamente, cuidavam uns dos outros diariamente, oravam uns pelos outros diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as escrituras diariamente, cresciam em número diariamente. A fé cristã é uma realidade diária. Não existe uma folga semanal para você deixar de ser cristão. É uma realidade diária. É uma rotina periódica que não pode ser quebrada. Não uma rotina semanal. Ah, semana eu vou, na outra não. Por isso, Jesus era uma verdade viva no meio daquela igreja. O poder da ressurreição operava através do Espírito Santo de Deus e fez daquela igreja uma igreja que as pessoas gostavam de estar juntas, que as pessoas queriam estar juntas, uma igreja querida por toda a comunidade. A igreja primitiva era formada por gente atrativa, pelo fato de viverem como uma igreja deve viver. Convido a Igreja Batista Vida e Paz a aceitar o desafio de buscar essas características. Nós sabemos que nós temos ou nos aproximamos de algumas características, mas desafio a cada um dos irmãos a nós buscarmos, a nos dedicar no ensino, nos dedicar no estudo da palavra, na comunhão, nas orações. Convido também a temermos verdadeiramente a Deus, devemos temer ao nosso Senhor. Nós devemos sermos um só Espírito. Nós devemos ser unidos, nós somos um corpo, são vários membros, mas nós somos um corpo. E convido a igreja a trabalhar dia a dia com Deus. Deus está agindo, está chamando a igreja para agir. E a gente fica ali no nosso canto, eu sou tímido. Quantas pessoas teve que deixar a timidez para poder namorar, para começar num trabalho? E por que não deixar a timidez para levar o Evangelho, para expandir o reino de Deus? E se você que ainda não é de uma igreja, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua igreja, da sua vida, vale lembrar que ainda há tempo, que a promessa de Deus ainda é válida. A promessa que está lá em Atos 2, 21 e Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Já creu em Jesus como seu Salvador? Se não fez, que hoje seja dia de salvação na sua vida. Que hoje seja dia de salvação na sua casa. E que você possa experimentar essa unidade da igreja, essa unidade de fé, de espírito,
que a igreja busca e que a igreja consegue quando ela está firmada na palavra, quando ela teme a Deus, quando ela se dedica, quando ela tem comunhão e quando ela trabalha diariamente com Deus. Amém? Se dedique ao nosso Deus, busque o nosso Deus, aceite Jesus como seu Salvador, para que você tenha essa alegria, a alegria verdadeira no seu coração e que você tenha a vida eterna. Amém? Que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada participante deste culto, que realmente essa palavra tenha falado ao seu coração e fique o desafio de cumprirmos, de colocarmos nas nossas vidas aquilo que temos visto e ouvido. Temos recebido muitas bênçãos de Deus diariamente, temos recebido muito alimento espiritual. Então vamos usar esse alimento, vamos deixar ele ficar aí armazenado, não, vamos usar, vamos expandir o reino de Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos. Hoje à noite tem culto presencial para 20 pessoas, hoje já está encerrando aí a quantidade de pessoas, já está chegando nesse limite, então participe, venha ter comunhão conosco. Se você não contribuiu para os itens da cesta básica, continue a contribuir. Nós agora vamos pedir todo domingo, todo culto, vamos pedir, vamos implorar os irmãos que ajudem. Sempre há necessidade, sempre tem uma pessoa que precisa. Essa semana a gente teve que fazer levantamento de 3 cestas, pela graça de Deus conseguimos. Mas se a gente criar esse hábito, se a gente criar esse amor de repartir uns com os outros aquilo que temos, não seria necessário estar pedindo, mas se faz necessário porque nós não temos vivido de compartilhar, de ter comunhão. Então, se você não doou ainda os itens da cesta básica, procure o irmão Weber, ele vai te orientar no que deve ser ofertado para que famílias sejam abençoadas. Fiquem com Deus, queridos irmãos, e até a noite, nosso culto com a graça do nosso Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.